Olá, tudo bem com vocês? Vocês sabem encontrar a fórmula do termo geral da PG? Você sabe qual é a fórmula do termo geral da PG? Então, eu sou a professora Naara Caroline do canal Mátina e nesta aula a gente vai estar falando sobre isso. Se você tem interesse por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, para falar sobre a fórmula do termo geral, nesta aula a gente vai deduzir a fórmula do termo geral da PG. E como que a gente faz isso, professora? E é bom a gente saber deduzir esse tipo de fórmula, porque vai que a gente esquece na hora de uma prova, e isso ajuda, porque são fórmulas fáceis de deduzir. Então, vamos lá. Então, vamos pela definição. Então, a partir do segundo termo, a gente sabe que uma PG, se esse daqui essa sequência é uma PG, se ela é uma PG, então, a partir do segundo termo, a gente obtém o segundo termo tendo o primeiro vezes a razão, certo? Aí o terceiro termo, o que a gente obtém? É o segundo termo vezes a razão. Mas o segundo termo é quem? É o primeiro termo vezes a razão, e aqui está multiplicado já. A razão, isso daqui vai dar o primeiro termo vezes a razão ao quadrado, certo? Aí o quarto termo. O quarto termo é o terceiro termo vezes a razão. Então, mas o terceiro termo é quem, professor? Não é o primeiro termo vezes a razão ao quadrado? Então, vai ficar o primeiro termo vezes a razão ao quadrado, certo? Ou você poderia começar daqui, mas ia chegar no final a mesma coisa, tá? Vezes a razão aqui. Então, vai ficar o primeiro termo vezes a razão, ó, q ao quadrado vezes q, vai dar q ao cubo, certo? Aí o quinto termo, professor, vai ser quarto termo vezes a razão. Mas quantos que é como que é o quarto termo? Não é o primeiro termo vezes a razão elevado ao cubo vezes Q? E isso vai dar primeiro termo vezes a razão a quarta. Observe, olha, quando foi o quarto termo aqui, ó, aqui ficou o primeiro termo vezes a razão ao cubo. Isso daqui é a mesma coisa de 4 menos 1. Aqui, quando foi o quinto termo, foi o primeiro termo vezes a razão elevada à quarta, que é a mesma coisa da posição do termo, que é 5 menos 1. O terceiro termo, ó, foi o primeiro termo vezes a razão elevada, ó. Ó, termo, que é a posição do termo, que é 3 menos 1, que dá 2, certo? Então, dessa forma, professora, o 20º termo seria o primeiro termo vezes a razão elevada a 19? Sim. E desta forma, a gente consegue deduzir a fórmula geral. Olha, a fórmula geral vai ficar: o enésimo termo é o primeiro termo vezes a razão elevada. Ó, a posição não é enésimo? Elevada à posição menos 1, certo? Então, esse é o termo geral da PG, certo? Então, essa é a fórmula do termo geral da PG. Termo geral, né, gente? Da PG. Certo. Então, agora, sabendo a fórmula do termo geral, vamos aplicar isso em alguns exercícios, certo? Então, nosso primeiro exemplo aqui é o seguinte: em uma PG crescente, ó, falou que a PG é crescente, então significa que o segundo termo
é maior do que o primeiro, certo? O terceiro termo é maior que o segundo, e assim por diante. Então, a PG é crescente, o quinto e o sétimo termo são, respectivamente, 24 e 16. Qual é o décimo termo? Então, a gente tem que o sétimo termo é igual a 16 e que quinto termo é 24, certo? Opa, eu esqueci aqui, como a PG é crescente, o sétimo termo é 216, certo? Tá, então vamos entender como que a gente vai fazer isso. Então, aqui eu quero o décimo termo, certo? Exercício que é o décimo termo. Então, como que a gente vai fazer isso? Olha, a gente está lá no quinto termo, certo? Aí, sexto e o sétimo. Olha, como é um APG, tá, desce, certo? Como é um APG, como que eu, tendo o sétimo termo, como que eu, perdão, tendo o quinto termo, como que eu obtenho o sétimo termo? Olha, o quinto termo para o sexto, eu multiplico uma vez pela razão. Do sexto pela sétima, eu multiplico mais uma vez pela razão. Então, o sétimo termo é o quinto termo vezes a razão ao quadrado. O sétimo termo é igual ao quinto termo vezes a razão ao quadrado, certo? Aí, disso daqui, como a gente tem o sétimo termo e tem o quinto termo, a gente descobre a razão. Descobrindo a razão, a gente consegue descobrir o décimo termo, certo? Então, vamos lá. O sétimo termo é 216. O quinto termo é 24 vezes a razão ao quadrado. Então, aqui a gente vai ter aqui, ó, 24 vezes a razão ao quadrado é igual a 216. Então, a razão ao quadrado é igual a 216 dividido por 24. 216 dividido por 24 dá quanto? Dá 9, ó, perdão, dá 9, isso mesmo. Então, a minha razão, ó, então, Q ao quadrado é igual a 9. Então, a razão é igual a raiz, mais ou menos raiz de 9. Isso significa que a razão é igual a 3 ou menos 3, certo? Certo? Então, eu tenho duas razões. Mas lembra que lá no início do exercício aqui, ó, ele falou que a PG é crescente. Então, a razão, se a razão for negativa, a PG vai ser crescente. Então, se a razão for certo, ele falou que a razão era crescente. Deixa eu só. Então, todas as vezes que a razão é crescente, perdão, todas as vezes que a PG é crescente, a razão é positiva. Tu? Desta forma, vamos lá. A gente quer o décimo termo. Então, como que a gente vai obter o décimo termo?
A gente pode obter o 10º termo tendo o 7º, ó. Então, do 7º para o 8º, ficou faltando um aqui. Vamos lá. A gente fez aqui errado, ó. O que vai ser o 10º termo? Então, do 7º para o 8º, multiplico uma vez pela razão. Do 8º para o 9º, mais uma vez pela razão. Do 10º, mais uma vez pela razão. Então, o 10º termo é igual ao 7º termo vezes a razão elevada ao cubo. Ó. Você tem que multiplicar pela razão 3 vezes. Então, 10º termo vai ser igual. Ó, o 7º termo é 216 vezes 3 elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo dá 27. Então, a gente tem que o 10º termo é igual a 216 vezes 27, que dá quantos? Ai, gente, desculpa. Que dá quantos? 5.832. Então, o 10º termo é 5.832. Tinho? Então, esse foi o nosso primeiro exemplo. Agora, eu vou dar um segundo exemplo de fórmula, usando a fórmula do termo geral. Nosso segundo exemplo é o seguinte: em uma PG, a soma do segundo e do quinto termo vale 42, e a soma do quarto termo e do sétimo termo vale 378. Então, vamos escrever isso daqui. Tem que o segundo termo mais o quinto termo é igual a 42. O quarto termo mais o sétimo termo dá 378. Então, aqui. Agora, a gente vai escrever cada termo aqui usando a fórmula do termo geral. Gente, o que é isso? Hoje eu tô lenta. Então, o segundo termo, ó. A gente tem que o segundo termo é o primeiro termo vezes a razão, certo? O quinto termo é o primeiro termo vezes a razão elevada à quarta, igual a 42. O quarto termo é quem? É o primeiro vezes a razão, então, elevado ao cubo. E o sétimo termo é quem? O sétimo termo é o primeiro termo vezes a razão elevada a 6. Nossa, professora, mas está complicado. Vamos lá. Agora, o próximo passo, tá vendo que o primeiro termo é comum, ó, na primeira equação e também é comum na segunda equação. Então, vamos colocar ele em evidência, certo? Então, vamos colocar o primeiro termo em evidência. Aqui na primeira equação vai sobrar. Ó, o que seria colocar em evidência? Olha, eu vou deixar o A1 multiplicando o que vai dar aqui. Então, ó, seria a mesma coisa de pegar A1 vezes a razão dividido pelo A1. Então, vai dar a razão aqui. Mas aqui, ó, A1 vezes a razão elevada à quarta dividido por A1 vai dar a própria razão elevada à quarta. Isso é igual a 42. Aqui faz a mesma coisa, vai ficar razão elevada ao cubo mais a razão elevada à sexta. Tá, professor? Ainda tá muito complicado. Como que eu vou resolver? Olha, a razão não é comum aos dois aqui?
Aqui, ó, o primeiro, a razão, é comum os dois, a razão elevada a 1. Então, isso daqui, ó, eu vou colocar a razão em evidência também. Então, aqui vai ficar 1 mais Q elevado ao cubo, certo? Isso é igual a 42. Agora, aqui, ó, que é comum, porque a outra é Q elevado à sexta menor. Elevado é Q elevado ao cubo. Então, vai ficar 1 mais Q elevado ao cubo. Isso é igual a 378. Agora, eu vou chamar essa primeira equação aqui de 1 e essas de 2. Então, vamos lá. Dividindo, ó, a gente vai pegar a segunda equação e dividir pela primeira. Então, fazendo o seguinte. 2, a equação 2 dividida pela a primeira. Quando eu divido essas duas aqui, ó, vai ficar A1. Vamos fazer isso passo a passo. Segunda equação é essa daqui, ó. Dividido pela primeira. A1 vezes Q, A1 mais Q ao cubo, isso é igual a 372 dividido por 42. Então, o A1 com A1 simplifica, dá 1. 1 mais Q ao cubo simplifica, dá 1. Q ao cubo dividido por Q vai ficar Q ao quadrado. 372 dividido por 42 dá 9. Então, a razão aqui vai ficar, ó, Q vai ser igual a 3, ó, porque é raiz de 9, né? Então, ou Q é igual a menos 3, certo? Então, eu quero determinar qual é a sequência. Eu já determinei a razão. Se eu determinei a razão, agora como que eu faço, professora, para determinar o A1? Eu vou substituir numa das equações, ou a primeira ou a segunda. Vamos substituir na primeira. Substituindo, Q igual a 3 em 1. Bem, vai ficar A1. Eu descobri o primeiro termo, eu descubro toda a sequência, certo? A1 vezes 3, ó, 1 mais 3 elevado ao cubo igual a 42, certo? Então, vai ficar A1 é igual vezes 3. Aqui vai ficar 27, certo? 27 mais 1, 28. Isso é igual a 42. Então, o primeiro termo vai ser 42 dividido por 3 vezes 28. Olha aqui, 42 simplifica por 2 e 28 também. Então, isso daqui vai ficar, aqui vai ficar 21 e aqui vai ficar 14. 21 simplifica por 3. 1 simplifica por 3 e vai dar, olha,
7. E 7 simplifica com 14, ó. Que dá 2. Então, aqui fica 1 e aqui 2. Então, o primeiro termo é meio, certo? Descobri o primeiro termo, tenho a razão que é 3, então a sequência nesse caso aqui, quando a razão é 3, é quanto? Vai dar exatamente, olha. O primeiro termo, meio. O segundo termo vai dar meio vezes 3, vai dar 3 sobre 2. O terceiro termo é 3 sobre 2 vezes 3, então 9,5. E assim por diante, certo? Agora, a gente vai substituindo o que é igual a menos 3 em 1, tá? Vai ficar, é o primeiro termo, vezes a razão, que é menos 3, vezes 1 mais menos 3 elevado ao cubo, isso é igual a 42. Então, aqui vai ficar A1 vezes menos 3, que vai ficar menos 3 elevado ao cubo, dá menos 27. Certo? Menos 27 mais 1 dá menos 26. Isso é igual a 42. Então, aqui vai ficar que o primeiro termo vai ser igual a 42 dividido por menos 3, dividido por vezes menos 26. A gente vai simplificar aqui, 42 simplifica por 2, então vai ficar 21. Isso daqui vai dar menos 13, certo? 21 simplifica por 3. Então, vai ficar 7 aqui, ó. E aqui 1. Então, vai ficar menos 1 vezes menos 3, vai ficar mais 13. Então, aqui, a 1 vai ser 7 sobre 13. Então, a minha PG vai ser 7 sobre 13. Aí, vezes menos 3 vai ficar menos 21 vezes 3, vezes segundo termo. O terceiro termo vai ficar menos 21 vezes menos 3. Então, vai ficar mais 63 sobre 13, né? E continua. Tá vendo? Essa daqui deu uma sequência alternante. Todas as vezes que a razão da PG for negativa, você obtém uma sequência alternante. Então, a sequência da PG, quando o segundo e o quinto termo vale 43, 42, gente, e o quarto termo e o sétimo termo vale 378, são essas duas PG que você obtém, uma de razão 3 e outra de razão menos 3. Uma crescente e outra alternante, certinho? Então, essa foi a aula sobre a fórmula do termo geral da PG. Se você gostou, deixe seu like e não se esqueça de compartilhar com quem necessita dessa aula. Então, até a próxima!